Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus queridos, minhas queridas, meus todos, todes e tudo que for possível aqui. Hoje em dia tem todas as nomenclaturas e a gente se confunde, né? Mas o importante é, olá a todos vocês que estão desse outro lado nos acompanhando neste sábado, dia 26 de outubro, neste novo estudo, né? Nessa continuação do estudo do livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel e, com certeza, com a anuência do nosso Paulo de Tarso, ok? E aí, junto com a gente aqui, eu e vocês, desse outro lado da telinha, quem eu tenho? Eu tenho aqui a nossa Sônia Paula e a nossa Renata Gonçalves. Olá, Sônia! Olá, muito bom dia. Onde é bom dia, quem esteja a assistir. Para nós é boa noite e para a nossa querida Renata é boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, desejando que este programa seja cada vez mais um programa que nos possa melhorar a cada dia, para que nós possamos a pouco e pouco ir crescendo com os exemplos de Saulo, de Tarso, quase Paulo, e que também traz-nos outros personagens que também nos enriquecem e nos fazem crescer. Tivemos os nossos Estevão, a nossa Abigail, agora temos aqui o nosso Ananias, tivemos o Zacarias e a sua esposa, tivemos o Gamaliel e todos os outros que nós aqui poderíamos falar e que já passaram. Ainda temos o Sadoc pelo caminho. Portanto, há muitas personagens que já estão um pouquinho mais à frente, outras que estão ainda no meio, outras que estão mais atrás. Como o mundo é, como o mundo onde nós habitamos é, e isso é bom para que nós possamos compreender que todos nós, sem exceção, vamos crescer. Porque muitos de nós estavam lá naquela altura e que ainda não tínhamos compreendido o Cristo. E muitas vezes, ainda hoje em dia, temos dificuldade de compreender o Cristo em muitas vivências, mas estamos a caminho, como costumamos dizer. Então, que seja um estudo proveitoso. Será, com certeza, e para poder fazer com que esse estudo seja bem proveitoso, a gente trouxe este cérebro, né, e este coração chamado Renata Gonçalves. Ah, que bondade, que bondade. A gente está aqui para aprender juntos, né? Nesse livro maravilhoso, não tem quem não tenha algo a aprender com essa mensagem tão maravilhosa, né? É uma alegria sempre muito grande estar dividindo esse espaço com esses corações tão abençoados, da Eurídice, da Sônia, e vamos juntos aí refletir
acerca dessa joia preciosa que a gente tem em mãos. Quando a gente vê os outros corações maravilhosos, é porque o nosso está muito mais bonito ainda. Então, Renata, teu coração é gigante, minha filha. Tá bem? E olha, como a Sônia disse, a gente, quer dizer, não vou falar nada ainda, vou fazer a nossa oraçãozinha de abertura para o nosso coração ainda ficar maior, para a nossa alma se expandir, a gente conectar aqui com os nossos amiguinhos espirituais que estão aqui, que estão aí do lado de vocês também, do lado dessas meninas aqui na tela também, para que a gente realmente consiga entender a mensagem que está sendo passada aqui nesse livro, né? Absorver dentro da gente e assumir o compromisso de botar em prática. Certo, meninas? Vou para a nossa oraçãozinha, então, inicial, porque a gente confia que a gente não está sozinha, a gente está com Ele, o nosso Mestre Jesus, que prometeu estar conosco quando estivéssemos unidos falando em Teu santo nome. Nós estamos aqui falando no Teu nome, no nome de Jesus, nos ensinamentos de Jesus e falando também sobre aqueles grandes espíritos que estiveram encarnados aqui nesse planeta, inclusive próximo da época em que Jesus esteve encarnado, trazendo para nós hoje, através das vivências e das experiências que eles tiveram na época, trazendo para nós os ensinamentos mais diretos das mensagens e ações do Mestre Jesus. Que a gente possa realmente estar conectado contigo, Mestre Jesus, para receber as intuições dos nossos amigos espirituais, os espíritos elevados que estão sempre dispostos a estar nos amparando, nos orientando, nos cuidando, dispostos a fazer isso com todos aqueles que estiverem dispostos e disponíveis para se tornar um ser humano melhor. E assim, nessa conexão entre nós, encarnados, nossos amigos desencarnados e tu, Mestre Jesus, permita-me chamar-lhe de tu, porque és nosso irmão, que possamos expandir o nosso coração para esse lindo planeta azul, favorecendo os corações que estão em paz para que se unam a nós nessa energia de amor e de esperança que possa ser reinada aqui, ser vivida neste planeta Terra pelos corações que ainda não conseguiram conhecê-lo e por isso trazem a guerra, as dores, a dissolução das famílias. Então, que possamos, neste momento, sermos trabalhadores da tua vontade, da vontade de Deus, enquanto também aprendemos as mensagens que nos forem passadas. Que assim seja. Pronto, né? Vamos fazer nossa parte, né? Um pouquinho é tão grande somado com outros pouquinhos, então que o nosso pouquinho, né, meninas, seja igual, somado com um pouquinho das pessoas que nos assistem. E as pessoas que nos assistem no presente, que nos assistirão no futuro também, porque esse programa é gravado e o que importa é que a gente esteja nessa conexão, porque quem está assistindo esse programa é porque está preparado para querer aprender mesmo a ser alguém diferente. Não que nós saibamos qual é a receita, né, da felicidade ou dos mundos felizes, mas a gente está aqui aprendendo com Paulo de Tarso. Ele está nos ensinando e nós estamos tentando fazer essa interpretação para que possa chegar de forma muito mais clara no seu coração, tá bom? Então, divulga esse trabalho para as pessoas. O mundo precisa de gente, de pessoas felizes, de pessoas inteligentes, de pessoas de paz. Então, que o seu coração se una ao nosso e que possamos fazer deste lindo planeta azul um lindo planeta azul de amor, de paz e de esperança. E a gente falando de amor, paz e esperança, nós estamos na parte em que Paulo de Tarso, Saulo ainda, né? Saulo de Tarso, está num debate muito lindo, muito caloroso com o querido Ananias, né? Onde a gente vai dar continuidade aqui através da nossa Renata e da nossa Sônia de Paula, para entendermos o que mais Ananias tem para poder explicar para Saulo. Ele já falou sobre Abigail, o amor da Abigail, ele já falou sobre Jesus, ele já falou sobre Pedro e sobre as anotações de Pedro, né? Os pergaminhos, as cartas, ou o que quer que seja, que possa chamar neste momento. Então, e Saulo já aceitou isso, né? E Saulo já manda fazer a cópia, já quer estudar tudo, já vem aquela ansiedade de Saulo, né? Quero fazer tudo, eu vou escrever tudo, vamos fazer a cópia disso aqui, traz o papel, traz a caneta, não é papel e caneta, tem
outro nome, mas tudo bem, vamos trazer para agora, né? O que Paulo queria era, na ansiedade, já se preparar para no dia seguinte ele ir lá e falar para os sacerdotes: opa, vamos ver como é que a ansiedade de Saulo, né, que ainda não tinha aprendido, estava começando a aprender como é que essa ansiedade dele, que foi analisada também pelo Ananias, mas vamos ver como é que se resulta. Posso continuar, meninos, ou querem falar alguma coisa? Então, vamos lá. Nós estamos na página 198 do meu livro da Sônia, que é a edição de 2000. FEP, né? A nossa edição é 2014. E a sua rede? A minha não é, a minha é 2013. O meu, a gente está no capítulo 1, né, da segunda parte, para ajudar mais na contextualização. Isso, e a minha página é 268. 268, ok. Então vamos lá. Nós estamos no primeiro parágrafo, ou então, dependendo do livro, na frase do parágrafo que começa depois da primeira refeição. Depois da primeira refeição. Então, vamos continuar a leitura. Só desligarem os microfones, ou levantar a mãozinha, que eu sei que nem precisa levantar a mãozinha. Se desligar o microfone de vocês, ligar, desculpa, eu sei que vocês vão já querer falar, tá bom? Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, procurou avistar-se com um amigo, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida. Não encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Aí, a gente, só para lembrar essa frase, né, essa parte, Sadoc é aquele amigo de Saulo, que Saulo, quando ficou cego, foi pedir ajuda para Sadoc, e a Sadoc não aceitou ajudá-lo, né, quando viu que ele estava cego porque falava de Jesus, ele não aceitou ajudá-lo e justificou que estava com visitas importantes ali na casa. Então, este é o Sadoc. Saulo foi até lá, ou seja, até a sinagoga. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Foram feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas de Sítion havia tomado a palavra para os respectivos comentários. A entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral. A maioria dos presentes tinha conhecimento de sua importância pessoal, bem como seu verbo ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido, e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Embora contrafeito, foi ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que, já agora, mantinham entre si. Pode falar, Sônia. É interessante, porque, voltando lá atrás, a Euridia já falou de uma parte que é mais recente, mas o Sadoc foi aquele que procurou o Saulo, porque o seu tio tinha sido curado pelos homens do caminho. E ele não gostou da cura do tio. E foi ele que instigou o Saulo a fazer a perseguição. Porque foi ele que deu o mote, foi ele que foi dando algumas informações para que ele fizesse isso. E estavam os dois juntos no primeiro dia em que eles foram à casa do caminho e ouviram a palestração de Estevão. Aí que depois disputou tudo o resto. E é interessante nós percebermos que muitas vezes aquelas pessoas que nos dizem, se dizem amigos nossos, não são. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que os outros nos instigam a fazer e quais são os objetivos escusos que estão por trás de determinadas ações. Esta pessoa, a partir do momento que percebeu que ele já estava num outro caminho, percebeu que ele tinha tido aquela situação, automaticamente negou-se a ajudá-lo, demonstrando que não era amigo, e além disso, ficou contrafeito. Porquê? Porque sabe que ele, de alguma forma, tem alguma autoridade. Logo, pode agir, né? E quando eu já não tenho algo que me interesse no outro, eu passo a ficar estranho com esse outro, porque o amor não se faz presente. Nós precisamos refletir muito sobre isto. Porque muitas vezes nós tomamos as dores de outras pessoas, mas não refletimos se estamos a agir de acordo com, no nosso caso, no tempo atual em que nós nos encontramos, de acordo com o que o Cristo nos ensinou. Nós nos dizemos cristãos. Então pensemos sobre isso. Se alguém nos instiga a fazer coisas que são contrárias à mensagem do Cristo, nós não devemos
agir. Nem que seja em nome de que a pessoa é nossa amiga. Porque muitas vezes a pessoa que nos instiga a isso não está sendo nossa amiga. Quando ela nos instiga ao ódio, ao rancor, a colocar o outro de parte, ou quando ela nos instiga à maledicência, à calúnia, não está a ser nossa amiga. E se nós fizermos exatamente o mesmo, também não estamos a ser amigos do outro, nem nossos próprios. Porque quando nós fazemos isto, estamos a criar energia negativa para nós e vamos ter a lei de causa e efeito a agir e consequências graves para a nossa alma no futuro e no presente. Renata? Claro que assim, cada pessoa está numa caminhada diferente, né? Então, assim, a pessoa vai responder para o mundo de acordo com as bases que ela tem, né? Acho que é importante a gente pensar isso, porque nessa fala, né? Quem é amigo, claro que a gente sabe que existem forças contrárias ao bem, né? E no caso da missão de Saulo aqui, inicialmente, ela vai encontrar resistências e personificações dessas sombras nessas resistências, né? Então, a gente tem aqui a identificação de uma primeira resistência com Sadoc, né? E a gente vai ver ao longo da caminhada dele isso multiplicar. Então, na nossa ascensão, na nossa caminhada, a gente também vai encontrar esses pontos de resistência. Mas esses pontos de resistência, muito mais do que relação com o outro, tem relação conosco mesmo. Porque a atitude das pessoas só nos incomodam porque elas encontram ressonância ainda nas nossas dificuldades. Né? Então, na medida em que a gente tiver, né, uma consolidação das nossas escolhas, uma certeza muito grande do nosso procedimento, nós continuaremos a conviver ainda por um longo tempo com almas que ainda estão tropeçando em coisas que a gente já não tropeça mais. Né? E talvez não só olhar para elas como inimigas, né? Mas olhar para elas como almas ainda imaturas, né? Dentro da condição evolutiva, que terão o seu momento de despertar, que é o que o próprio Ananias alertou o Saulo, né? Ele fala para ele, olha, eu não sei se eles ainda estão prontos para a luz do Evangelho. Então, cada um vai precisar fazer esse movimento de libertação de si mesmo aos poucos, né? Acho que a gente até falava na última oportunidade que a gente teve aqui, que a gente costuma dizer que a gente tem que matar o homem velho. Mas se a gente matar o homem velho, a gente morre junto. Porque o homem velho, ele ainda é uma característica muito essencial da nossa alma. A gente ainda necessita estar muito ligado, porque às vezes as pessoas falam assim, muito mal do ego. Ah, porque o ego, porque a gente está no governo do ego. Isso é muito ruim, mas o ego, ele ainda nos ajuda na nossa preservação. Então, ele ainda é uma característica, a gente vai ter que sublimar, é claro, né? A gente vai sublimar para atingir a questão de anjo, mas a gente ainda está com o corpo sujeito a uma série de situações, uma série de intempéries, e não tem como mudar isso da noite para o dia, não. Então, a gente ainda vai gripar, a gente ainda tem que tomar vacina, a gente ainda tem que preocupar com o remédio, com a alimentação, porque isso ainda é uma condição de inferioridade da nossa condição espiritual. Então, a gente está sujeito a um processo. Então, tenhamos calma, né? Mas é só comentar. É consolador, né, Renata? Oi? E isso é consolador, né? Essa sua mensagem. Sim, que bom que a proposta é um pouco essa, porque assim, a gente faz a escuta, né, também no campo profissional, porque existem várias formas de viver, né? E todas as pessoas estão em busca. Muitas pessoas vão encontrar respostas éticas para viver, não só na doutrina espírita. A doutrina espírita é um caminho, não é o caminho, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com, às vezes, o movimento que a gente tem, que é o que Saulo vai fazer aqui agora, né? De repente, eu estou iluminado por uma ideia nova e eu quero sair convertendo todo mundo. Existe, assim, um limite entre aquilo que é a nossa missão, realmente, de divulgação, e aquilo que às vezes ainda é fruto do orgulho. Porque inicialmente ele ainda está nessa pauta de continuar nesse lugar. Sabe? De destacar, ele quer. É claro que a influência dele, a gente usa a nossa influência. Aí tem uma discussão muito grande, sem querer fazer um parêntese, né, com relação aos títulos. Porque às vezes você faz um evento espírita, né, e apresenta as pessoas pelos títulos que elas têm na vida. Ah, então, fulano de tal, juiz de direito, fulano de tal, médico, não sei o quê.
Então, isso, assim, faz uma segregação muito grande. A gente voltou nesses tempos, sabe, assim, dos doutores, dos fariseus, onde se você não fizesse parte dessa casta, a sua palavra, ela não tinha um valor, certo? Então, assim, às vezes, quer dizer, eu sou manicure, quer dizer que eu não sei falar da doutrina espírita? Ou porque eu sou vendedora? O que vai estar no meu cartaz? Está lá o cartaz cheio de gente, assim, com os títulos de doutores, de pós-doutores, e eu sou cabeleireira, aí, fulano de tal cabeleireira, né, causaria um estranhamento em quem estivesse lendo cartaz. Então, tem pessoas que já entendem que a gente tem que ser apresentado pelo trabalho que a gente faz na doutrina espírita, mas não assim, olha, fulano de tal faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, olha aí a ostentação. Não, é um trabalhador do Cristo, é um trabalhador que luta na divulgação da mensagem espírita, independe de onde ele vem, de qual profissão ele exerce. Então, aí a gente vê um outro problema, que as pessoas com isso, elas vão ali angariando pacientes, vão angariando clientes, porque elas são buscadas fazendo uma mistura. Então, a gente tem uma venda de indulgências de novo dentro do meio espírita muito grande, mas não é o tema. Desculpa. Não, mas agora... Na verdade, porque aqui Paulo, ele, no fundo, ele também se usa um pouco da situação dele de ser quem ele ainda era, né? Porque ele ainda se coloca na situação deles. Eu não sei, a gente vai ver aqui o discorrer, não vamos dar spoiler das situações. Aí a gente vai ver que ele vai precisar encontrar um caminho da humildade a partir de agora, porque ele precisava consolidar dentro dele valores diferentes, porque a resposta que ele dava para o mundo já não combina mais com a nova profissão de fé dele. E a gente vai ver que ele vai suar e sangrar para poder edificar esse homem novo, para chegar àquele ponto de dizer lá na sua carta maravilhosa, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, são vários processos de morte. Então, a gente vê o Saulo morrer e vê o Paulo morrer também, para nascer o Cristo nele. Sim. Eu vou pegar em três coisas que tu falaste sobre a questão do ego. O ego é uma construção de tudo o que fomos vivendo até agora. São as nossas experiências, né? Como nós conseguimos responder às experiências das várias reencarnações, às dores e às conquistas morais que já conseguimos fazer e intelectuais. Portanto, logo, é a nossa construção para nós podermos vivenciar a nova experiência aqui no mundo. Esse ego vai sendo moldado ao longo desta existência, conforme as experiências que vamos tendo, positivas ou negativas. Portanto, ele não vai se manter sempre igual. Portanto, no fundo é isto. Portanto, quando nós falamos do ego, o ego é como nós respondemos ao mundo. E nós vamos respondendo ao mundo de formas diferentes à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, inclusive na própria vida em que nós nos encontramos. Então, quando é abandonar o homem velho, no fundo é isto, é ir modificando, ir transformando, não é? É nesse sentido. No segundo ponto, tu falas sobre a questão do movimento espírita, eu vou dar a minha própria experiência. E eu não tenho esses títulos. Então, eu fui fazer parte de um congresso nacional espírita e foi-me pedido para eu fazer a minha apresentação. E eu fiz a minha apresentação de forma simples. Sem colocar qual era a minha formação, só explicando como é que eu era dentro da doutrina espírita, mas de uma forma simples. E a primeira coisa que a pessoa me fez, recebeu isso, foi perguntar se era mesmo aquilo que ela queria que eu pusesse lá no site. E eu respondi, sim, é isso que eu quero pôr no site. E às vezes nós precisamos compreender que, como aconteceu com a nossa querida Maria João de Deus, e era neste ponto que eu queria chegar, Maria João de Deus é a mãe do Chico, biológica, a primeira mãe, como nós costumamos dizer. A Maria João de Deus não estudou nesta vida, porque não era essa a sua missão. A sua missão era ser mãe. Era uma outra missão, era um outro crescimento espiritual. Ela chegou ao plano espiritual e teve a possibilidade de ir visitar Marte, vislumbrar Saturno e etc. E foi explicado num livro que, se quiserem ter acesso, está lá, uma mensagem que o próprio Chico recebeu, que a mãe dele teve essa possibilidade, porque ela, noutras vidas, tinha estudado e era um sábio noutras vidas. Não quer dizer nada no tempo atual. Se a gente não ter estudado, não significa que a gente não tenha conhecimento. O conhecimento intelectual e moral não se perde das outras vidas. E às vezes a gente fica a olhar para pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar nesta vida e falam coisas que nós ficamos assim estarrecidos, como é que é possível? Porque elas têm esse conhecimento, elas não o perderam. E nós precisamos de compreender isto.
Nós olhamos muito para os títulos, e os títulos não servem de nada. Há pessoas que têm um curso universitário e descobrem a minha universidade, mas conhecimento têm zero. Mas quando vão para a vida profissional, vê-se isso. Então nós precisamos de perceber muito isto. Não quer dizer que tenhamos que retirar a possibilidade de estudar ou que não valorizemos o estudo. Não é isso. É só a gente perceber que tem que haver equilíbrio e não olharmos tanto para os títulos. Porque é muito importante não olhar para os títulos. Porque aí entra a questão da humildade que a Renata falou. Não é? A humildade é nós, mesmo sendo um doutor da lei, como no caso do nosso Saulo, ou ser uma arquiteta como a caso da Euridice, ou uma psicóloga como no caso da Renata, eu aqui vou dizer os vossos, eu ter estudado informática, não significa que isto seja o que nós somos. Nós somos muito mais do que isto. Isto é uma das coisas que nós fizemos. Nós somos muito mais do que isto. E nós precisamos de compreender isto. Só explicando o que é a sinagoga, assim, você vai falar, você vai comentar, né? Não, pode falar. A gente já voltando para o texto, né, talvez aqui, o que acontece? A gente sabia que naquele tempo existia o Templo de Jerusalém, né, onde eles iam nas festas, e as sinagogas, elas, antes da existência das sinagogas, era muito comum que as pessoas aprendessem na casa dos mestres antigos. No período em que eles estiveram sob a escravidão da Babilônia, eles construíram as sinagogas, porque eles não tinham como se movimentar até o Templo de Jerusalém. Então, as sinagogas, elas foram uma necessidade, e elas funcionavam como essas pequenas igrejas, né, que a gente tem hoje. Mas o Templo de Jerusalém, ele ainda concentrava o sacrifício. Então, nas sinagogas, não aconteciam sacrifícios, né? Havia a leitura dos textos sagrados e a interpretação. Então, existiam pessoas ali que eram os encarregados centrais, provavelmente o Sadoc era o encarregado central, né? Que seria ali o príncipe dos fariseus ali naquela região de Damasco. Então, quem fazia toda a oficialização. Mas tinha quem pegava o pergaminho sagrado, era uma pessoa específica que pegava o pergaminho, que colocava, mas as pessoas, elas poderiam se manifestar para ler e pregar, tá certo? Então, normalmente eles iam para as sinagogas aos sábados, por isso a gente vê tanta presença de Jesus nas sinagogas aos sábados, e a gente fala assim, nossa, por que Jesus estava pregando na sinagoga? Por que eles deixavam? Como assim? Porque fazia parte da tradição deles, que uma pessoa pudesse se erguer ali e se candidatar a falar ali dentro do meio do povo. É claro que aí vem essa questão dos títulos, né? Até por isso que eu lembrei de trazer essa questão. A gente está ali diante de pessoas muito iletradas. Poucas pessoas se candidatavam a essa tribuna. Né? E Jesus era alguém ali do seio do povo que tinha essa capacidade de oratória, de argumentação. É claro que ele não estava ali só para pregar. E a gente sabe que muito do que ele pregou nessas sinagogas também não ficou registrado nos livros, né? Mas ele utilizava esse espaço da maneira com que a gente vai ver Paulo pregar. E é claro que vai ser dada a palavra dele, ele vai receber uma atenção diferenciada, justamente por essa toda a tradição que ele tinha no estudo da lei. Né? Pode-se dizer que praticamente as sinagogas eram uma casa de estudo? Sim, funcionavam escolas, né? Então era um lugar onde eles se reuniam para estudar a lei e ter um estudo constante da lei, porque se eles precisassem de ir só até o templo para estudar a lei, acabava que não funcionava, né? Então, assim, hoje a gente tem as sinagogas, né, espalhadas, quem tem a oportunidade de conhecer, que é onde os judeus continuam fazendo a leitura, todos os seus rituais, não existe mais o templo, né? Mas naquela época, as sinagogas eram pequenos grupos, né? Espaços de reunião. A sinagoga de Cafarnaum, a gente sabe que ela foi dada pelo centurião de Cafarnaum, aquele que teve o servo curado, naquela passagem do Evangelho. Lá fala no Evangelho de Lucas que o centurião, quer dizer, que era um gentio, que era um cidadão romano, ele havia construído para os cidadãos de Cafarnaum e dado a eles de presente a sinagoga. Por isso, quando a gente vai estudar aquela passagem, a gente vai ver que ele já era um homem bom.
E os anciãos, que eram os homens mais velhos, que eram ouvidos, né, dos clãs ali, vão pedir que Jesus interceda em favor do servo, que provavelmente fosse um judeu, talvez, né, que ele estava doente, ou seja, o centurião, ele merecia receber essa atenção de Jesus, dado o homem que ele era, né? Aí tem aquela passagem, né, que que Jesus vai falar dos santos da casa de César, porque existiam almas muito nobres, não só dentro do povo judeu, que tinha a teoria do Deus único, não necessariamente a vivência. Isso é muito importante também que disseste na questão de estudar e ter a possibilidade de falar. Ou seja, desde que eu fosse judeu, eu tinha o direito a falar, desde que eu fizesse parte. E isto evita a segregação. Qualquer pessoa tem direito a estudar e a falar sobre o Cristo. Seja quem seja. Na sinagoga não fala sobre o Cristo. Não. Estou a dar um exemplo, estou a trazer para a vida atual, para a nossa vida. Eu estou a pegar no exemplo que a nossa Renata deu e trazer para a vida atual, ok? Nos dias atuais, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, evangélica, seja na espírita, seja em qualquer sítio, qualquer que se diga cristã, qualquer que seja a corrente cristã, as pessoas deveriam seguir o mesmo que aqui está falado. Qualquer pessoa pode estudar e falar. Porque nós falamos, nós vivenciamos, somos nós o exemplo. Aquilo que a Renata há pouco esqueci-me deste ponto que eu queria falar, que a Renata falou, que é a questão de, que não disse com estas palavras, mas que eu vou transpor, que é, nós somos o exemplo vivo. O mestre disse-nos isto, nós somos o exemplo vivo. Nós somos a carta viva. A carta viva do quê? Da vivência do Evangelho. Então, nós falamos agindo uns com os outros. Então, nós temos que saber o que é que estamos a agir em nome do Cristo. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que falar no sentido de vivenciar e estar com o outro, ter a oportunidade de ter que dar a minha opinião diferente que a da Renata ou da Eurídice, sucessivamente, porque é a construção de várias opiniões, de várias vivências, porque somos todos diferentes, como a Renata disse, estamos todos em patamares diferentes de evolução, que vai fazer com que cresça mais o espiritismo, ou o cristianismo, ou o catolicismo, ou o que seja. Porquê? Porque vai estar rico, vai estar vivenciado. A minha experiência é diferente da Renata e da Eurídice. Aquilo que eu for falar vai enriquecer, porquê? Ou o que a Renata falar, ou o que a Eurídice falar, porque nós temos vivências diferentes, pontos de vista diferentes, e vamos enriquecermos uns aos outros com as experiências da vida. É isto que eu queria utilizar. Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento. E cheguei até a pedir-lhe segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendesses. Também tu, passivamente, aos sortilégios no caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas Sadoc, replicou o jovem tarcense muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. O outro fez grande esforço por conter uma ruidosa gargalhada. Será possível, objetou com zombaria, que tua índole sentimental, tão contrária a manifestações de misticismo, tenha capitulado nesse terreno? Acredita mesmo em tais visões? Não poderias imaginar-te vítima de algum disfarçado adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Os colegas do faraísmo hão de arregalar os olhos quando souberem da tua clamorosa defecção. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhes atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava, e não te doerá a traição dos vossos anteriores? Considera como se dificultará nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante estes homens sem cultura e sem consciência? Pode falar, senhor. É assim. Eu acho interessante quando a gente mete a culpa no outro. É aquilo que a Renata falava há pouco. E muito bem. E eu só vou agir de determinada maneira se eu tiver dentro de mim, não é? Aquilo é para responder às sugestões
dos outros. Fui eu que procurou, primeiro, o Saulo. Fui eu que fui dizer que achava que aquilo era misticismo e que não conseguia compreender como é que o tio tinha sido curado. Mas ele está a dizer que é o Saulo. Está a pôr no lado do Saulo. E nós fazemos muito isto. Muitas vezes. Que é, nós incitamos, mas depois para nos defendermos, dizemos que são os outros. Aqui são dois homens que erraram. Ok? Não vamos tirar aqui. Que corresponderam às ideias um do outro. Portanto, como a Renata muito bem ressaltou há pouco. Mas ele está a tentar retirar a sua responsabilidade na ação. Ele diz aqui, eu fiz isso por amizade a ti. Eu persegui cristãos por amizade a ti. Quando, na realidade, vai-se ver desde o primeiro dia, desde que ele procurou lá atrás o tio, se quiserem voltem atrás para ler o texto, em que ele diz que achou que aquilo era misticismo e que era feitiçaria. Não acredita na cura, que é um bem, mas acredita em feitiçaria e misticismo. É o que ele está a dizer, deve ter caído numa... Isto que eu falar aqui é isso. Fizeram-te algo para tu caíres nisso e vais acreditar nessas visões. Então, nós precisamos muito de refletir como é que nós muitas vezes agimos uns com os outros. Volto a dizer e frisando, eles erraram, mas procuramos sempre pôr a culpa no outro, quando muitas vezes está em nós. Até o primeiro ponto de partida. Renata. A gente vai, aos poucos, né, na medida que a gente caminha, como a gente já disse, né, encontrando as resistências em relação a essa nova proposta de vida que a gente tem. Então, a gente vai descobrir, né, e Saulo vai descobrir agora, que a caminhada ela é individual. Não que a gente não vai encontrar companheiros que nos ajudem na caminhada, mas ela é essencialmente individual. E ele vai ter que aprender a renunciar, né, a esses lugares temporários onde ele vivia para conseguir consolidar esse Cristo de uma maneira diferente dentro dele, né? Então, aqui é a primeira prova de fogo, né, pela qual ele vai passar, o fogo purificador, que é o que Jesus falava, né? A gente falava da questão, né, do batismo. João Batista batizava com água, mas ele falava assim, depois de mim vai vir alguém que batiza com fogo. Esse é o fogo. Ele vai passar pela prova de fogo, muitas provas de fogo. E nós também passamos, né? E esse fogo tem a ver com o material inflamável que a gente ainda tem dentro da gente. À medida que não tiver mais material inflamável dentro da gente, não há mais a necessidade do fogo purificador. É aquele fogo que a gente usa para esterilizar, sabe? Que seja material cirúrgico, né? Ele é aquecido a altas temperaturas. Claro que hoje tem produtos químicos que fazem trabalho semelhante, mas a gente vai entrar no dentista e ainda vai achar a velha estufa, né? Para aquecer e matar as impurezas. Então, o processo é semelhante, é esse batismo de Jesus. E a gente lembra outro ensinamento também, né? Que Jesus vai falar que a gente não dá pérolas aos porcos, né? Então, enquanto eles ainda estiverem nessa condição ainda tão ligados, né, a essa retaguarda, eles não têm condição de aproveitar, de entender que aquilo é uma pérola, que é o que a gente vai ver Saulo tentar fazer aqui agora, né, oferecer algo para um coração que ainda não está preparado para aquela compreensão. Né? E por isso ele vai entender também que a semeadura dele vai precisar acontecer em outros campos, porque a aridez desses corações aqui ainda não permitiu, né, nesse momento, em outros, e muitos até hoje, que a árvore do evangelho fosse plantada nesses corações. E também funciona para a gente, porque é muito fácil, sabe, assim, a gente usar da inteligência para compreender o ensinamento espírita. E o próprio espiritismo, ele encontra a incredulidade da mesma maneira que o cristianismo nascente encontrou. Então, como assim se acredita em espiritismo? Como assim se acredita em reencarnação? Que é isso? Espírito comunica? Isso é coisa, isso é alucinação, isso é delírio, é obra de pessoas desequilibradas mentais. Então, assim, ainda encontra uma resistência muito grande nos mesmos moldes que o cristianismo primitivo encontrou. Então, a necessidade, né, de se passar o tempo e a gente controlar a nossa ansiedade também em relação a converter os corações que estão ao nosso lado. Porque ir de pregar o evangelho, se necessário for, usar de palavras, né?
Então a gente tem que viver o Evangelho. Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as primícias do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. Não, disse ele, sentindo fundamente cada palavra. Não posso aceitar as tuas arguições. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo a observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei, doravante, pela minha certeza em Cristo Jesus. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando a verdade, e assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes das realidades da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Pode falar, Sônia. Eu estou aqui a lembrar-me daquela conversa dele com a Abigail. Quando a Abigail pediu ao Saulo que desse a última oportunidade ao Estevão, que ela não sabia que era o irmão, de poder voltar atrás na sua palavra. E ele deixou. Ele fez a questão. Independentemente de ele ter lá aquele seu orgulho ferido, ter lá aquele seu desejo de alguma forma de se vingar, vamos ser sinceros, mas ele não deixou de dar essa oportunidade. Ele não está a ser muito contrário àquilo que era já a sua forma de pensar. Se ele não teria dado guarida a essa sugestão da Abigail, se ele não a tivesse lá no seu psiquismo. Nós só damos guarida àquilo que queremos. A Renata também disse há bocado, não é? Portanto, ele foi instigado pela Abigail, mas ele deu guarida. Houve situações que ele não deu guarida, mas é esta que ele deu. E ela também percebeu, houve uma situação também que a gente foi ver o texto, em que ela percebeu que já não podia andar mais porque ele não estava a permitir, e ela parou. Então, reparem, muitas vezes nós achamos, a pessoa deu-se um grande salto de qualitativo de mudança. Sim, só vai dar, a gente vai perceber isso, a pouco e pouco, mas vai dar. Mas algumas coisas já estavam lá em semente, não tinham ainda frutificado, estavam ainda dentro das ervas daninhas, do orgulho, da vaidade, da prepotência, que ele ainda tem. Ele não deixou de ser assim. Ele vai trabalhando isso, como a Renata muito disse, ele vai trabalhando isso ao longo do tempo e vai se tornando humilde até se transformar naquele ser que vai dizer aquilo que ela diz. Já não sei o que vivo, mas vós só Cristo que vives em mim. Mas não nos podemos esquecer que está inerte, está sempre... tudo o que é de Deus está em embrião em nós. Nós só precisamos de aceitar a água que fortifica. E ele aceitou essa água que fortifica. Neste caso é a mensagem de Jesus. Ele está aceitando isso, ele está assumindo isso. E ele está dizendo, eu estou aqui claramente a dizer, nós temos direito a retificar o passado. Portanto, e diz, e é com esse ardor de fé que me propõe a regenerar as minhas próprias estradas. Então ele está muito convicto do que está a fazer. E quero ajudar os meus amigos a fazerem isso. E isso entra aqui a parte que a Renata falou e muito bem. Tudo a seu tempo. Eu posso já estar no caminho de querer me regenerar, persistir e ir para a frente, mas os outros ainda não estarem. E isso também acontece dentro das nossas famílias. Há pessoas que têm uma crença, outros têm outra, e o que nós temos que aprender a fazer é respeitar a crença individual de cada um. Isso é ser cristão. É nós respeitarmos a crença individual de cada um e as visões de cada um, desde que elas não sejam contrárias à lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque há muitos caminhos na casa do Pai. E todas as religiões, os emissários base, foram enviados de Jesus. Basta lerem o livro A Caminho da Luz, está lá. Buda foi um dos enviados, Mohamed também. Conseguiram cumprir completamente as suas missões? Não, mas eles são homens como nós. E são os homens que levam as coisas uns aos outros. Então ninguém é perfeito na Terra. O mestre disse isso, só o Pai é perfeito. Então estamos todos a caminho. E estamos todos a aprender. Mas a base, como disse muito bem a Renata, que lembrou há duas sessões atrás,
a base do amor, aquilo que chegou até aos nossos dias, foi porque o governador espiritual permitiu, que é o nosso Jesus. Então é porque está lá que é necessário para a gente poder crescer, de acordo com os estágios evolutivos em que nós nos encontramos. Quando as religiões, ou as filosofias, ou as ideias já não têm reflexo em nós, elas desaparecem e ficam cada vez mais próximas da lei divina. Sadoc não conseguiu ocultar a surpresa. Mas a tua posição, e os teus parentes, e o nome, e tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Perguntou Sadoc, revocando-o ao passado. Agora estou com Cristo e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. Mas tu também, com a mania do martírio? O interpelado guardou uma bela expressão de dignidade pessoal e concluiu: não posso perder-me em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar minha experiência diante de todos. Falar nisso aqui? Por que não? Seria mais razoável descansares da viagem e da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. Sabes, porém, que não sou nenhuma criança e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstância. E se te apurarem? E se te apuparem? E se fores considerado traidor? A felicidade de Deus deve ser maior que tudo isso aos nossos olhos, respondeu Saulo. É possível, no entanto, que não te concedam a palavra, ponderou Sadoc após esbarrar com a força daquelas profundas convicções. Minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então seja, responderás pelas consequências, concluiu Sadoc constrangido. A gente vê que ele ainda fala da condição dele, né? Naquele momento, ambos compreenderam a imensidão da linha divisória que os extremava. Saulo percebeu que a amizade de Sadoc sempre lhe testemunhara baseava-se nos interesses puramente humanos, abandonando a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumaçar-se a cordialidade do outro. No entanto, de tal cogitação logo lhe veio à mente que também ele assim procederia, provavelmente, se não tivesse Jesus no coração. Pois é o que eu disse no início, né? Era só interesse, não havia a verdadeira amor. A verdadeira amizade é o amor. E isto é fundamental. Nata, querida. É bonito, né? Essa afirmativa dele aqui, né? De compreender que ele também agiria da mesma forma, né? E talvez, às vezes, até com uma dureza muito maior. Então, a gente vê esse convite, né, da doutrina espírita o tempo todo diante do erro do outro, né? A gente pensar assim, ontem éramos nós que estávamos procedendo dessa maneira, para que a gente possa compreender, porque a caminhada ela é individual, a gente tem pessoas em momentos diferentes, então às vezes a gente costuma falar, até na terça-feira eu fiz a live lá do Chico, foi a partir de uma frase, né, do Emmanuel, que todo dia é tempo de renovar o destino. Então, essa é uma questão muito profunda, e a gente entender que a gente está numa proposta de renovar, né, de modificar a nossa caminhada, para que a gente encontre uma manhã diferente, mas a gente tem pessoas numa condição diferente. E às vezes a gente acha que porque a gente já não faz algumas coisas, a gente está melhor do que quem está fazendo. Só que as metas, elas são individuais. Cada um tem uma programação. Então, às vezes, alguém que está ali aparentemente cheio de erros, está cumprindo a meta que lhe cabe, enquanto a gente vai ter uma encarnação perdida, porque a gente não está atento, às vezes, a um pedido que nos foi feito de realizar nessa existência. Às vezes a gente precisava melhorar a convivência com uma determinada pessoa, a gente precisaria trabalhar o perdão para uma determinada situação, e a gente acha que porque é uma pessoa, em tantas... Nossa, eu sou simpático com
99% das pessoas que eu convivo têm dificuldade com 1%, mas às vezes a gente veio trabalhar aquele 1% e está deixando a oportunidade de ir embora. Enquanto que tem gente que, de acordo com as suas forças, foi exigido muito menos, porque é o que ela dava conta, e ela está cumprindo. Então, estejamos atentos, né, a esse nosso ministério pessoal. Todos estamos na vida com o ministério pessoal, que é o que Emmanuel fala aqui na introdução, né? Que a gente fala, nossa, Paulo era um missionário, ele tinha um ministério esperando, mas cada um de nós está na Terra com um ministério individual, e a gente tem que cumprir, né? Ontem eu e a Eurídice estávamos a assistir a um trabalho na Casa Espírita que ambas frequentamos, e eu achei interessante lá uma parte que estava a ser falada, que a Conceição, que era quem estava a fazer o trabalho, falou, e que é muito importante. Há situações de espíritos que reencarnaram para ganhar forças, que ainda não estão passando pelas dificuldades que são necessárias para o crescimento do seu espírito. E há outros que já estão num patamar que já conseguem mais, no sentido que já ganharam forças, e então estão passando por muitas provações. E essas provações foram, de alguma forma, granjeadas por nós, e muitas situações têm a ver com uma planificação no plano espiritual, que nós próprios acordamos com os engenheiros siderais que trabalham connosco as nossas reencarnações, e que nós aceitamos passar outras, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, capítulo 5, que são situações que nós poderíamos ter evitado se nós fôssemos mais diligentes na vida. São consequências das nossas ações atuais que têm a ver com a nossa imperfeição ainda. E nós estamos a aprender. Nós aprendemos com os erros e com os acertos. Nós aprendemos muito com os erros. Porque depois de sofrermos as consequências dos erros, nós aprendemos que não devemos ir por ali. É como a criança, quando a gente diz, não toques na tomada, vai dar choque. Mas a criança teima e vai lá dar o choque. A partir daí ela não volta a tocar. É a mesma coisa connosco. Portanto, todas as experiências são-nos úteis e nos fazem crescer. As positivas e as menos positivas. Serênides assombrado, evitou aproximar-se do local onde se acomodavam os visitantes ilustres, buscando aproximar-se do largo estrada em que se improvisara em uma nova tribuna. Terminada a dissertação do levita de sítio, Saulo surgiu à vista de todos os presentes que o saudaram com olhares ansiosos. Cumprimentou afável os diretores da reunião e pediu vênia para expor suas ideias. Sadoc não tivera coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à afeição das circunstâncias, e foi por isso que os sacerdotes apertaram a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Com a palavra, o ex-rabino ergueu a fonte nobremente, como costumava fazer nos seus dias triunfais. Varões de Israel, comentou em tom solene, em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixavam o orador atônitos. A assembleia estava estúpida. Saulo, contudo, prosseguia intrépido depois de uma pausa. Pode falar, Sônia. Primeiro, faltamos 8 minutos, não sei se não ficaríamos por aqui hoje, mas de qualquer das formas, eu só queria dizer o seguinte, ele fez aqui, esta proclamação, esta frase aqui, o Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Esta frase ficou para a eternidade. Porque ele está a mostrar a todos, mesmo aqueles que não concordaram, mesmo estes que não concordaram, ficou vincado os seus espíritos pelo choque que tomaram. Então não é ao acaso que às vezes a gente toma choques, né? Mesmo que agora eles não consigam acolher, no momento mais lá à frente, esta frase vai ter acolhida nos seus corações e eles vão se lembrar. Então não é nada ao acaso nas nossas vidas. Nada.
Eles não estão aqui neste momento por acaso. Estas pessoas não estão ali por acaso neste momento. Não foram lá parar por acaso. Elas estão lá porque precisavam de ouvir esta frase, mesmo que ainda não tenham tido o acolhimento nos seus corações. Mas ela fica lá, a semente. E é esse o objetivo. Querida Renata. Sim, e a gente vai se perguntar, né, por que ofendia tanto a eles, né, reconhecer Jesus como Salvador? Essa frase, né, que a Sônia destaca. Eles não se achavam pecadores, né? Para começo de conversa, já está ofendendo isso aí, porque eles achavam assim, que eles eram fiéis cumpridores da lei, né? Então, eles não se reconheciam enquanto salvadores, enquanto pecadores. O salvador que eles queriam era alguém que fosse restituir a eles o poder, o domínio e o governo sobre os homens. Então, Jesus não correspondia àquilo que eles tinham expectativa do que seria um homem bem-aventurado, né? Porque um homem bem-aventurado, ele precisava ter um nome, né? Uma procedência, ele precisava ter um título, ele precisava ter vida longa, ele precisava ser próspero, economicamente falando, ele precisava ter dinheiro, ele precisava ter saúde. Por isso que eles excluíam as pessoas quando elas ficavam doentes, né? Então, eles tinham um ideal do que era a felicidade, que era completamente diferente do que Jesus propunha. Então, a dificuldade deles, ela era muito grande. E o próprio fato, né, de que eles tinham Deus num lugar diferente do que Jesus coloca, né? Jesus coloca Deus enquanto Pai misericordioso. E eles tinham esse Deus assim muito mais voltado para a questão da justiça e em até certa medida flexível. E a gente sabe que não existe flexibilidade, porque Deus é onipotente, soberanamente justo e bom. Então ele não modifica as suas relações com seus filhos, e a própria maneira com que os textos eles estão construídos, eles falam assim, né, de um Deus que pune os seus filhos, né, que está ali experimentando eles o tempo todo, e que a gente tem que estar submetido a essa lei maior. E Jesus vai colocar Deus numa posição diferente, ele vai falar assim, quando ele fala, né, isso fica muito claro quando a gente estuda o Evangelho de João, porque Jesus vai falar, né, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era filho desse Deus vivo, e eles vão falar assim, olha, a gente tem que dar um jeito nele, porque quando ele fala isso, e cura, ele está se fazendo tal qual Deus. Então, esse era um dos argumentos na condenação de Jesus. Jesus, ao curar, Jesus, ao realizar as coisas que ele realizava, ele estava se fazendo Deus na terra, e não pode-se ter outro Deus diante de mim. Então, Jesus estava colocando para si atributos que eram divinos, e isso para eles era intolerável. E claro que a gente vai ver que depois, no transcorrer da história, a igreja materializou de novo atributos de Deus, mas numa concepção completamente diferente. Porque Jesus era o verbo de Deus que se fez carne. Então, entre a ação de Jesus e a vontade do Pai, havia uma sintonia completa. Por isso que ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo, que ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo porque ele era o movimento do princípio dos tempos. A Sônia lembrou o livro A Caminho da Luz. Então, a gente sabe que ele é o verbo, porque ele é a mensagem esperada da ação. A partir da materialização de Jesus, né, da encarnação de Jesus aqui na Terra, não havia mais o que esperar, porque ele consubstanciava em si toda a concretização dessa palavra, dessa promessa. Então, não há mais o que esperar depois de Jesus. Jesus é. Então, ainda havia uma dificuldade muito grande deles compreenderem. E a gente já conversou sobre isso em outros momentos, que a própria visão que Estevão tinha da lei era diferente do que esses doutores tinham, porque eles estavam ali contaminados por um tradicionalismo, e o fato de Estevão ter crescido distante de Jerusalém o preservou dessas influências desse farisaísmo, desse templo suntuoso. Então, a gente vê isso acontecer, por exemplo, é o horário, né, Euridice, mas só um exemplo rapidinho. Quando Kardec, né, ele vai nascer longe de Paris.
Ele nasce em Lyon. A gente vai ver que ele, diferente de muitas famílias, ele não vai estudar em Paris. Ele vai ser mandado para a Suíça para estudar com alguém que estava revolucionando a pedagogia e que era protestante. Então, ele vai ter um acesso ao texto bíblico de uma maneira completamente diferente do que as famílias tradicionais tinham na sua época. Então, isso faz toda a diferença para ele ser o codificador da doutrina espírita. Muito bem falado. Meninas, que delícia, mais um momento, né, de estudo junto com vocês. Eu fico doida, eu falo assim, ai, vai acabar, eu quero ler mais essa parte, eu quero ler porque o livro é maravilhoso e os ensinamentos realmente são muito bons. Sônia, minha querida, suas considerações finais. Olha, mais uma vez, obrigada, Renata. Muito, muito obrigada. Querida Eurídice também. E a vós que estáis desse lado, obrigada pela paciência a quem é brasileiro de ouvir uma portuguesa, que eu sei que não é fácil, e muito grata a todos vós, porque estudar Paulo de Tarso é fundamental. E o estudo, ter a Renata, ter o Glauco, ter a Manu, a Manuela, ter a nossa querida Kátia, sim, a nossa querida Kátia, automaticamente faz com que ainda seja mais enriquecedor. Porquê? Porque são visões completamente distintas e é tão bom que nós podemos estudar em conjunto. É tão bom. Então, se vós estáis disponíveis, ou vocês estão disponíveis para fazerem estudo, procurem a casa de oração que vocês mais afinizem e estudem em conjunto. Façam os cursos básicos, aprendam, tornem a doutrina vossa dentro de vocês, da vossa vivência, no vosso pensamento, para que nós possamos cada vez mais encontrar a paz no nosso íntimo, para que a paz se encontre no mundo. Muito obrigada. É só fazer uma correção, não são visões distintas, não, porque todos eles falam em nome do Evangelho. São visões, pontos de vista diferentes, né? Nesse sentido, distinta nesse sentido. Nós temos visões diferentes, sim. Sim, é no sentido de visões diferentes. Estamos falando a mesma coisa. A gente está falando de Jesus, do Evangelho, e a nossa nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas diferentes, nós somos espirituais. Isso. Uma coisa que a Renata falou também, a nossa base é o Espiritismo, mas a mensagem é cristã. Então, isso é para todas as religiões. Até a Renata comentou agora, se o próprio Allan Kardec foi codificador do Espiritismo, né? Ele estudou em colégio e estudou em colégio que uma doutrina cristã era diferente, né? Por que não as mensagens serem mensagens únicas, né? Então, se a gente fala de Cristo e nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja, porque a igreja pode ser qualquer uma, né? Inclusive espírita. Mas fora da caridade não há salvação, então a caridade, ela pode, onde quer que ela esteja, independente da religião, independente da classe social, da cor de pele, a caridade estando ali, a salvação vai estar lá, né? Então, eu sou espírita, mas não quer dizer que eu sou uma pessoa caridosa. Então, alguma coisa eu posso até fazer, mas olha, é tão pouquinho, mas estamos aqui, estou estudando e aprendendo para poder tentar ser um ser humano melhor e fazendo isso com essas meninas, né? Renata, suas considerações finais também, desculpa. Só trazendo de novo, né, a imagem de Kardec, né, porque ele teve a oportunidade de conhecer a essência da mensagem cristã, tendo varrido a pompa, né, sabe, dos rituais, porque a mensagem protestante, ela vem inicialmente com esse movimento, né, de resgatar a palavra. Então, ele cresce ali nesse ambiente, propositalmente, porque nada é por acaso, para que ele tivesse um coração aberto para receber a mensagem dos espíritos, né? Então, é de uma beleza muito grande a gente ver essa correspondência, esse cuidado que a espiritualidade tem conosco ao fazer essas propostas, né? Então, assim, que a gente tem essa atenção também, porque às vezes a gente pensa na mensagem e a gente se apega às pessoas e não à mensagem. Então, isso é um desafio muito grande, porque à medida que aquela pessoa desliza, a gente desliza junto. Então, que a gente possa ler na fonte, né? Que a gente leia Kardec,
que a gente leia o Espiritismo. E uma referência, né? Tem uma página do Irmão X, que eu não vou lembrar agora qual que é, onde Kardec vai dormir pensando no sonho de Lutero. E assim, é um sonho que é relatado que Lutero teve, né, de uma visão espiritual, e o que é maravilhoso, procurem esse texto, o que ele vai encontrar lá de quem estava perdendo a oportunidade dessa conversão. No mais, minhas palavras finais, agradeço a todas o carinho. Hoje eu estou envolvida com Paulo, assim, de uma maneira muito especial, porque hoje o meu tema na evangelização é justamente a missão de Paulo. Então, estou aqui com mapa mental do lema de Abigail, estou aqui com música do Vaso Escolhido, do Tim Vanessa, que a gente hoje vai cantar Paulo com os meus É uma pena que a gente não possa... É uma pena que a gente não possa cantar aqui Tim Vanessa, mas ele já se prontificou, está disponível para a gente quando a gente puder conciliar as agendas de estar conosco também, né? Já autorizou trabalhos dele com a gente. Procurem, gente, no YouTube, Tim Vanessa, educação cristã através da música, né? Muito bom. Renata, parabéns pelo seu trabalho aí, da sua continuidade. Estaremos aqui, né, Soninha, vibrando para que essas crianças consigam absorver toda a sua alegria e todo o seu carinho, tá bom? E a gente aqui também vai estar torcendo para que vocês, do outro lado, estejam também em paz, recebendo o carinho de Jesus, recebendo o carinho de toda essa falange do bem que trabalha em favor de nós aqui na Terra. E vamos pedir humildemente, hoje eu vou fazer um trabalhinho, né? A gente está falando aqui de Paulo de Tarso, Damasco, nossa estrada de Damasco, e essa noite Damasco foi bombardeada. Vamos ficar com raiva? Não. Não só Damasco, outras cidades. Vamos ficar com raiva? Não. Vamos ficar tristes? Entristecidos, sim. Mas o que a gente vai fazer? Levar nosso pensamento para todas essas almas que desencarnaram por causa dessa violência, né, humana, essa violência humana. Então, vamos levar nosso coração para essas almas que desencarnaram e também para essas almas que estão encarnadas precisando da nossa alegria, do nosso carinho, do nosso amor e da conexão com a divindade. Então, é isso que eles precisam, acho que isso vai ajudar a fortalecer um pouquinho mais a eles, tá bom? Vamos estar ligados junto com eles em oração. Vou passar os recadinhos aqui agora, tá? Aí vamos vibrar também para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Soninha, para sua mamãe, tá bom? Vamos vibrar para todas as pessoas que também estiverem precisando de ajuda física, espiritual, que possa chegar para todo mundo. Vamos aproveitar e trabalhar hoje, né? Vamos lá, vamos nessa trabalhar. E vamos seguir o exemplo da Renata, que vai sair daqui já correndo para entrar em outra. E aí eu vou dar os recadinhos rapidinho, então, das orações, lembrando que a gente continua com Paulo de Tarso, o estudo de Paulo de Tarso, sábado que vem vai ser com a nossa querida Manuela Ricciardi, outra doce criatura, no dia 2 de novembro, só que agora a gente tem uma novidade, né? No Brasil o horário continua às 16 horas, horário de Brasília, mas Portugal nós vamos sair do horário de verão, porque aqui em Portugal nós já estamos no outono, e o horário vai passar a ser em Portugal às 19 horas, ok? Então, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas, e continuação do livro Paulo Estevão, como disse a Renata, bem lembrado no começo, segunda parte, com o título Rumo ao Deserto, vai ser a nossa sexta leitura do capítulo 1. Temos também, nesta terça-feira, nós vamos ter as epístolas, visão espírita, que nós estamos estudando a epístola aos Tessalonicenses, junto com a Kátia Boeloni. E olha o que aconteceu também, o horário no Brasil vai ser às 16 horas e Portugal, 19 horas, como eu disse, horário de verão. Para vocês que queiram acompanhar tanto Paulo Estevão, a leitura do Paulo Estevão, né, que chama o programa Paulo e Nós, e as epístolas, podem acompanhar pelo YouTube, Estação da Luz, Tavares, e lá tem todas está gravado, vocês procurem lá, Epístolas, Visão Espírita, ou Paulo e Nós, que vocês vão encontrar todas as gravações anteriores em ordem cronológica, ou através também do Facebook, pelo Web Rádio Estação da Luz, Rio Grande do Norte. Nessa quarta, teremos o Evangelho, eu e a Sônia, às 18h05, horário de Brasil, e vai ser agora que hora, Sônia? 21h18, 19, 20, 21... 21h05.
aqui em Portugal, tá bom? O tema vai ser reencarnação, é o estudo do livro Religião dos Espíritos. Esse livro é uma delícia, tá? E um beijo para todos vocês, para todos vocês que estão do outro lado. Quem está vendo no futuro, tiver dúvidas, se tiver comentários, pode mandar pelo WhatsApp que está rodando aqui na tela, ou então a mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube, que essa mensagem chegará até nós e nós vamos responder para vocês, ou participar, ou mandar abraços, o que seja, tá bom? Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco, muito obrigada a vocês aqui dessa telinha linda de minha vida, obrigada por essa parte na jornada, e vamos agora, nesse momento, nos conectar à Mãe Maria para pedir a ela que encha este nosso lindo planeta azul com muito mais luz azul, que traga para os nossos corações a sua proteção, a sua paz, a sua serenidade, a sua fé em Deus e no teu Filho Jesus, que nós possamos, com a tua alegria de mãe, com a tua força e a tua coragem de mãe, que nós possamos nos posicionar diante do nosso próximo, seja ele bem próximo ou simplesmente próximo através dos nossos pensamentos, que possamos nos conectar em amor, alegria e paz e esperança. Esteja conosco, Mãe Maria, possamos nós também estarmos contigo e com vosso Filho, Jesus, o nosso Messias, o nosso irmão, que humildemente se fez entre nós. Que assim seja, uma ótima semana para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.